British police are anxious to find Manic Street Preachers guitarist Richie James, who has been missing for the past 2 weeks. In January, that the disappearance of Richie James grabbed the headlines. Richie was the guitarist with the rock band The Manic Street Preachers. The night before the band were due to fly to America for a tour, Richie disappeared. 11 months on, he's still missing. British police are still searching for Manic Street Preachers guitarist Richie James. I think there's just something that you just feel is missing from your life. I think it's very difficult to trust people, very difficult to find any real emotion. We're checking with friends, relatives, people that might know him. We've examined the vehicle to see if there's any evidence in the vehicle of where he might have gone. We're doing checks to see if his bank account is being used. We have checked with coroner's officers either side of the Severn Estuary and the Bristol Channel, and that is negative at the present time. The day kind of Richie went missing, huge part of our kind of rock and roll died. Em fevereiro de 1995, um dos maiores letristas do rock britânico parou o carro numa ponte, deixou o motor ligado e simplesmente sumiu. Eu sou Gabriel Cesário. No vídeo de hoje do Véu do Desconhecido, vamos investigar o desaparecimento de Richie Edwards, um dos maiores mistérios do rock. Richie nasceu em 22 de dezembro de 1967, em Blackwood, no sul do país de Gales, uma região operária duramente afetada pelas políticas de Margaret Thatcher. O desemprego alto e o clima de revolta social viraram combustível para as letras que ele escreveria anos depois. Antes de se juntar ao Manic Street Preachers, Richie estudou História Política na Universidade de Gales. Nunca foi um grande músico. Ele mesmo admitia que mal sabia tocar guitarra. Nas 3 primeiras turnês da banda, dizem que sua guitarra muitas vezes nem estava ligada. Mas o que faltava em técnica, sobrava em atitude e palavras. Richie era o cérebro por trás das letras politizadas, poéticas e sombrias dos primeiros álbuns da banda. Generation Terrorists, Gold Against the Soul e The Holy Bible traziam sua marca, versos afiados contra o consumismo, apatia social, depressão e autodestruição. O terceiro disco, The Holy Bible, é visto até hoje como um testamento do estado mental de Richie. As músicas falavam sobre anorexia, violência e colapso psicológico. Era uma obra-prima, mas também o grito de socorro de alguém que estava se despedaçando por dentro. Fantastic concerts. I don't enjoy playing live that much, you know. I just like being away from people most of the time. But I actually did enjoy the last 2 concerts. They've been some of the best we've done since we started. So hopefully I'll enjoy it tonight. Richie nunca escondeu seus demônios. Na juventude, começou a beber pesado, usar drogas e se envolver com hábitos destrutivos. A depressão o acompanhava desde a adolescência. Em entrevistas, falava abertamente sobre automutilação, o que chocava os jornalistas e solidificava sua imagem de artista torturado. O momento mais chocante aconteceu em 1991. Após um show, um repórter da revista NME questionou a autenticidade da banda. Disse que aquela imagem punk e aquele discurso de rebeldia eram só fachada para vender discos. Richie ouviu aquilo em silêncio. Depois pegou uma lâmina de barbear e, diante do jornalista, começou a cortar o próprio braço. Ele gravou as palavras "For real" na carne. Foram necessários 17 pontos para fechar os ferimentos. Perguntado depois sobre o motivo, Richie respondeu: "Quando me corto, me sinto muito melhor. Todas as coisas que poderiam estar me incomodando parecem triviais de repente, porque estou concentrado na dor. Essa é a única válvula de escape." He just cut his arm. It's just a complete and utter frustration that people wouldn't take the band seriously. And it's like, what do I have to do? Do I have to cut off my arm so that you'd actually believe in what we're saying? So show me your arm. He did very well. The National Health Service does a pretty good job in Britain these days. Perfect. Were you freaked out?
I thought it was great. It was the highlight of my year last year. Em 1994, durante a turnê de The Holy Bible, Ritchie foi internado em uma clínica psiquiátrica. Teve alto tempo de participar dos shows finais, mas sua saúde mental ainda estava bastante prejudicada. Ele lutava contra depressão severa, anorexia, insônia e alcoolismo. No dia 21 de dezembro de 1994, o Manic Street Preachers se apresentou no London Astoria. Foi o último show de Ritchie Edwards com a banda. Na noite de 31 de janeiro de 1995, Ritchie estava hospedado no Embassy Hotel, em Londres, ao lado do vocalista James Dean Bradfield. Os dois tinham um voo marcado para a manhã seguinte para os Estados Unidos, onde começariam a turnê de divulgação do The Holy Bible. Ritchie recusou o convite do amigo para sair para tomar umas cervejas. Preferiu ficar no quarto, descansar e tomar um banho. Foi a última vez que James Dean Bradfield o viu. Na manhã do dia 1º de fevereiro, por volta das 7 horas, Ritchie deixou o hotel, levou carteira, chaves, passaporte e alguns comprimidos de Prozac, um antidepressivo forte. Deixou para trás a mala pronta, a necessaire de banheiro e todas suas coisas pessoais. O que veio depois é uma confusão de fragmentos e testemunhos contraditórios. Nas semanas anteriores ao sumiço, Ritchie sacou quantias consideráveis em dinheiro. O dinheiro vivo sugeria um plano, mas ninguém sabia qual. Na noite anterior ao desaparecimento, ele presenteou uma amiga com um livro chamado Novela com Cocaína, do escritor russo M. Ageyev. Pediu que ela lesse a introdução, onde o autor descreve estar num hospital psiquiátrico antes de desaparecer. Também embrulhou uma cópia da peça teatral Ecos, que fala sobre os limites entre loucura, religião, repressão sexual e o que a sociedade define como normalidade, e mandou para sua ex-namorada com um bilhete que dizia: "Eu te amo". Na madrugada do dia 7 de fevereiro, um taxista afirmou ter transportado um passageiro com a descrição de Ritchie. O homem pediu para se deitar no banco de trás e deu instruções vagas. Queria ir para Blackwood, sua cidade natal. Quando chegaram, ele disse: "Esse não é o lugar certo". Pediu para ser levado a uma estação de trem de Pontypool, onde também não desceu. O destino final foi a estação de serviço de Severnville, às margens da ponte que atravessa o rio Severn, ligando Inglaterra e País de Gales. Ali, ele pagou 68 libras ao motorista, desceu do táxi e caminhou em direção à ponte. O carro de Ritchie, um Vauxhall Cavalier, foi encontrado abandonado na mesma estação de serviço no dia 14 de fevereiro. A bateria estava descarregada e havia sinais de que alguém viveu dentro do veículo por alguns dias. Fotos da família estavam espalhadas no banco de trás. A Ponte Severn era conhecida como um local popular para suicídios. A teoria mais aceita até hoje é que Ritchie pulou da ponte naquela madrugada, mas o corpo nunca foi encontrado. A família sempre rejeitou a hipótese do suicídio. Em entrevistas, Ritchie já havia dito: "Isso não passa pela minha cabeça, eu sou mais forte que isso". O pai chegou a dizer que o filho odeia água, que pular de uma ponte seria o método menos provável que ele escolheria. Ainda assim, não há provas de que ele tenha sobrevivido. Os relatos de supostos avistamentos nunca pararam. Em 1996, um professor universitário em Goa, na Índia, disse ter conversado com um homem chamado Rick, que se encaixava na descrição de Ritchie. Em 1998, fãs afirmaram tê-lo visto fugir de um pub nas Ilhas Canárias ao ser reconhecido. Há relatos também em Berlim, Nova York, Varsóvia e Fuerteventura. Nenhum desses avistamentos foi confirmado. A investigação policial foi duramente criticada pela família. A irmã de Ritchie diz que o caso foi mal conduzido desde o início. Ritchie foi classificado como de alto risco devido a seus problemas psiquiátricos, mas nunca houve busca com helicópteros ou drenagem no rio. 3 forças policiais diferentes trabalharam no caso, o que tornou a comunicação entre elas praticamente impossível. Em 2002, a família teve a opção legal de declarar Ritchie como morto. Recusaram. A esperança de que ele reaparecesse ainda existia. 7 anos depois, em 23 de novembro de 2008, a declaração de morte presumida foi oficializada. Ritchie Edwards, naquele momento, teria 40 anos.
Em 2019, um livro chamado Withdrawal Traces, feito com a colaboração da irmã de Richie, trouxe duas revelações importantes. A última pessoa a visitar Richie em seu quarto de hotel foi uma mulher chamada Vivian, sobre quem ninguém sabe nada. Ela teria tentado entregar a ele seu passaporte, dizendo que não precisaria mais daquilo. Há ainda um detalhe curioso sobre o bilhete do pedágio. Dentro do carro abandonado, os policiais encontraram um ticket que registrava a passagem pela ponte Severn. O horário marcado era 2h55 da tarde, mas uma reanálise mostrou que o horário correto era 2h55 da madrugada. O equipamento usava relógio de 24 horas. But some landmarks have a more somber significance. 2 weeks after Richard disappeared, his car was found abandoned near the old Severn Bridge. And this crossing plays another part in his story. For the last 23 years, Rachel has made appeals for information based on her brother's last known movements on the day he went missing. That he'd checked out of a London hotel at 7 a.m. and driven across the bridge to Cardiff later that afternoon. But she now has a new theory about what might have happened that day. We were told that Richard crossed the bridge at 2:55 p.m. and we have the toll booth receipt that says 2:55. So we were led to believe there was an 8-hour window between his time of departing the hotel to crossing the bridge on that same day. But it's since come to light by tracking down the person who made the machines and making inquiries that was a 24-hour clock. It always was. So that meant 2:55 was 2:55 a.m. So we were appealing to people to have seen him at certain times that day, when actually those times are meaningless now. O Manic Street Preachers seguiu em frente, viraram um trio e continuaram lançando discos de sucesso. Mas Richie nunca foi esquecido. Em 2009 lançaram Journal for Plague Lovers, um álbum inteiro com letras escritas por Richie antes de sumir, guardadas pela banda todos aqueles anos. Até hoje, em cada show, um espaço vazio é mantido no lado direito do palco. É o lugar de Richie, um símbolo silencioso de que ainda esperam que um dia, talvez, ele volte. A banda também guardou parte dos royalties de Richie durante 10 anos, acreditando que ele poderia reaparecer para recebê-los. How did he seem at the end? I mean, like, did that surprise you when he... Yeah, totally, because I mean, he seemed quite happy. But whether it was because he'd found a solution, I don't know. But he seemed quite happy, you know, like just another day. Richie Edwards tinha 27 anos quando sumiu, a mesma idade de Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, o famoso Clube dos 27. Mas diferente dos outros, seu corpo nunca foi encontrado. Sua mãe, Cherry, viveu até 2018 sem saber o que aconteceu com o filho. O pai, Graham, também já faleceu. My dad died 5 years ago, and it was really difficult because it hit home to me that he died never knowing. Because my dad was terminally ill, he knew he was going to die, so he even expressed to me once that he was so sorrowful that he knew he was going to die without him knowing. And it's just such an enormous thing to have to face. Basicamente, o caso gira em torno de 3 teorias principais. A primeira é de que ele teria pulado da ponte e a correnteza teria levado seu corpo, o que explicaria o dinheiro, os objetos deixados no hotel, o livro e a peça de teatro, onde tudo parecia uma despedida. A segunda é de uma fuga. Cansado da fama e da pressão, ele teria decidido sumir e começar uma vida nova em algum lugar remoto. Os supostos avistamentos ao redor do mundo alimentam essa teoria. E a terceira é de crime ou acidente. O estado mental confuso de Richie pode ter o colocado em uma situação de risco, um assalto, uma briga, um acidente. A investigação superficial da polícia teria deixado passar pistas cruciais. Apesar de todas as teorias, 30 anos depois, ninguém tem as respostas. A única certeza é que na madrugada do dia 1º de fevereiro de 1995, Richie Edwards caminhou em direção à ponte Severn e nunca mais voltou. Se ele pulou, fugiu ou foi vítima de um crime, talvez nunca saberemos, mas o espaço vazio no palco
permanece. E a pergunta continua: o que aconteceu com Richie Edwards? How do you feel about the future with Manic Street Preachers? Future. It's a big nasty word, isn't it?